você tinha ali, no começo do século XX, uma coisa meio estranha, porque eles estão lá falando. Estranha mesmo, e pensa no tamanho da esquisitice aqui, porque ela é muito maior do que a gente está acostumado a pensar. Você tem um país, pensa lá, 1914, o ano que eclode a Primeira Guerra Mundial. Você tem de um lado um país que ele já é uma democracia consolidada, ou seja, já tem esse nome de democracia agora, eles já chamam o seu sistema de democrático, né? A democracia americana, ela é criada pelo Andrew Jackson, inclusive o Donald Trump elogiou o Andrew Jackson, que é do Partido Democrata, óbvio. E ele sofreu críticas por conta disso, né? Afinal, mesmo que o Trump elogie um cara de esquerda. Aí, oh meu Deus! Aí todo mundo lembra que o Andrew Jackson, na verdade, é um cara branco, é um cara senhor de escravos, é um cara que defendia a escravidão. E aí todo mundo vai lá e fala assim: então, né? Agora o Partido Democrata ele é o partido dos brancos escravocratas e que quer a maioria numérica justamente para falar assim: olha, nós somos uma maioria de brancos, o resto ali, ó, tem que obedecer a gente. Bem ao contrário do Partido Republicano, que foi criado para acabar com a escravidão. Exatamente o contrário. Bom, a América, em 1914, já é uma democracia. Ela é uma república, na verdade, mas já tem este aspecto, esta cultura democrática, ou seja, a voz do povo. Andrew Jackson, né, quando ele foi eleito, ele foi fazer lutas de boxe, foi exibir lutas de boxe na frente do Capitólio, porque era o pensamento, vamos ver o que o povo aqui gosta. O povo gosta de boxe, então agora nós somos o partido do povo. Assim por diante. A América é um país de mídia, é um país de notícias imediatas, as pessoas, imediatas não como hoje, obviamente, né? Mas as pessoas leem o jornal todo dia de manhã e tem aquela coisa, né, de banca de jornal, com vários jornais expostos, assim por diante. É um país que já tem Wall Street. É um país já bastante urbanizado em algumas regiões, as mesmas regiões que são urbanizadas já hoje. É um país de grandes conglomerados urbanos. É um país de grandes ideias modernistas. Veja os prédios de Nova York. Vários desses prédios eles já começam a ter pelo menos a sua ideia. Não, obviamente não com a quantidade de hoje, né? Nem chega perto disso, mas já com a sua ideia ali, ou seja, ideias já daquele modernismo que a gente vai ver no Brasil na década de 20. Ou seja, tudo retinho, tudo quadradinho. Falar, não, agora não tem mais modelos arquitetônicos, artísticos, não sei mais o que. Não, a arte agora é fazer tudo quadradinho e carro, em top de carro. A indústria automobilística americana também, ela cresce muito na Primeira Guerra. Para quem gosta de automobilismo como eu, você pode reparar as maiores pistas de automobilismo nos Estados Unidos, elas são feitas durante a guerra, ou pelo menos assim, pouquinhos anos antes, pouquinhos anos depois, tá? É exatamente o momento ali da extrema urbanização, tal como aconteceu no Brasil, né? Ou pelo menos esse pensamento de que, nossa, nós precisamos urbanizar, nós precisamos industrializar cada vez mais rápido e vamos criar coisas modernistas, não vamos ficar pensando em coisas ultrapassadas. Bom, e do outro lado do mundo, olha o tamanho da esquisitice, do outro lado do mundo você tem a Rússia. 1914, Rússia czarista. A Rússia czarista, que ela é tão monárquica, mas tão monárquica, que ela cria lá um certo parlamento, sendo que o czar, ele manda em 99% do país, a Duma manda em 1%. Quer dizer, eu tô falando de uma coisa concomitante, entendeu? No mesmo ano estão acontecendo essas duas coisas no mundo. Não contente com isso, o czar tem alguém no seu ouvido, falando para ele o tempo todo. Olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, agora você faz aquilo outro. Era um cara que mandava na Rússia das sombras, é um cara que ele nunca esteve ali no poder oficial da Rússia, mas ele mandava no Império Russo muito mais do que qualquer pessoa na Rússia. O certo Rasputin. Rasputin era um místico tirado lá do meio da Sibéria, ou seja, lá do interior da Rússia, não fica nem na parte europeia da Rússia. Esse Rasputin, ele era místico porque ele dizia que ele tinha poderes milagrosos. Ele tinha uma teoria de que você precisava pecar bastante para justificar que Jesus tenha morrido na cruz. Afinal, você precisa pecar bastante para valer o sofrimento ali de Jesus. Este Rasputin era um pervertido sexual de mais alta monta. E ele tinha algumas ideias completamente esquisitas, ou seja, ele curava as pessoas com imposição de mãos, dizia que curava o filho hemofílico do czar, assim por diante. Veja como que isso é esquisito.
O mesmo mundo tem essas duas coisas concomitantes, ao mesmo tempo. E não contente com isso, são dois dos países mais importantes do mundo naquele momento, que continuam sendo os países mais importantes do mundo hoje. Entendeu? A China, o poderio chinês ainda não dominam o mundo, mas pelo menos Rússia e América estão completamente definidas aí. Quando entra a reeleição... Olha que coisa curiosa. Enquanto que a Rússia está preocupada com Rasputin, com mística para curar o filho hemofílico, porque o filho hemofílico dos 5, 6 filhos do Tsar é o único que é homem, ou seja, eles estão preocupados com a sucessão, e o único filho homem ainda é hemofílico. E ele está sendo curado por um curandeiro do interior, lá das estepes, não sei mais o que. Os Estados Unidos, ao mesmo tempo, eu estou começando a pensar, e a reeleição de um cara que é democrata, de um certo Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, ele faz a sua campanha de reeleição em 1916, para a eleição de 1916, ou seja, retomaria a posse em 1916, com uma plataforma de campanha muito simples. Não vamos entrar nessa guerra que eclodiu na Europa em 1914. Não, é a guerra europeia, grande guerra europeia. A gente não tem nada a ver com isso. Ele é reeleito exatamente com essa plataforma de campanha. Olha, um preocupado com acudir o filho do Tsar, o outro preocupado com reeleição. Ele ganha a reeleição. Já tinha um mandato. Ele ganha outro mandato em 1916. E tão logo ele reassume, a primeira coisa que Woodrow Wilson vai fazer é colocar os Estados Unidos na Grande Guerra Europeia. É quando esta guerra resolve assim merecer de fato este nome Primeira Guerra Mundial. Obviamente que Primeira Guerra Mundial é um enorme exagero, né? Muitas partes do mundo não ficaram, mas uma boa parte do mundo realmente entrou nessa guerra. Quando a América entra, o mundo se transforma radicalmente. Se transforma de uma maneira brutal, completamente insana. Porque o pensamento de Wilson, quem ouviu Guten Morgen Go sabe, tá? Ali no momento que eclode a guerra, você vai ouvir descrições de brutalidade militar de uma maneira como você não conhece na Segunda Guerra. A brutalidade, a violência da Primeira Guerra Mundial, ela é uma coisa completamente sem parâmetros. Consegue encontrar isso, sei lá, talvez no Estado Islâmico. Mas ela é uma coisa sem parâmetros. 2 grandes batalhas ocorreram na Segunda Guerra Mundial, que elas são consideradas coisas assim de uma desumanidade bizarra. O cerco a Stalingrado, a Grande Batalha de Okinawa. São 2 batalhas em 5 anos. A Primeira Guerra Mundial, ela tem um horror equivalente a isso praticamente desde o primeiro mês até o seu final. Ela é brutal, brutal, violência, violência sem parar. Simplesmente isso. Só tem violência de uma maneira horrível na Primeira Guerra. E o Woodrow Wilson olha para aquilo e diz para os seus grandes colegas americanos, tem muitos livros, né, falando sobre a brutalidade, sobretudo a brutalidade alemã, e fala assim, olha, para a gente se livrar dessa brutalidade, sabe o que a gente precisa fazer? Se livrar desse sistema monárquico. Precisa se livrar desse sistema monárquico, porque ó, era tudo primo. O Tsar era primo do Kaiser alemão, o Kaiser era primo do rei da Inglaterra, todo mundo lá brigando entre si. O alemão lá tinha um contrato lá com o austríaco, inclusive entrou na guerra, né, depois do assassinato do arquiduque, justamente para vingar o herdeiro do trono, ó, outro herdeiro aí na história, né, o herdeiro do trono austro-húngaro. Sendo que eles não eram nem da mesma... Só porque falavam a mesma língua, né, você tem uma cultura ali meio em comum, mas um era protestante, outro era católico, nem eram primos, quer dizer, ele foi brigar com os primos por um cara que não era primo dele. Olha o tanto de bizarrice. Woodrow Wilson entra na guerra, justamente para fazer isso. Hoje em dia você vê muita gente falando, porque a brutalidade dos bárbaros alemães, os hunos, aquela coisa toda, todo imaginário que ficou dos alemães, Stormtroopers, né, até o imaginário do Star Wars, do Guerra nas Estrelas, dos inimigos, é tirado do exército alemão, até o nome é igual, toda a estética visual, né, até do Guerra nas Estrelas, ela é completamente tirada do exército alemão,
teve toda essa brutalidade mesmo, teve, sem dúvida. Só que a América entra nesta guerra pensando em mudar o mundo. Isso que é uma coisa mais revolucionária do que isso. Mudar o mundo, trocar tudo aquilo ali. O que a Revolução Francesa foi para um país, a Primeira Guerra Mundial foi para, pelo menos, para a Europa, fora todas as colônias. Ou seja, o Haiti estava lutando, pensando nisso. Todo o movimento pós-colonialista, ou seja, essa ideia do Barack Obama, começa ali, ó. Todo o movimento pós-colonialista. Nós somos colônias, mas a gente tem que deixar de ser colônia agora. Índia, nacionalismo indiano, com Gandhi, começa aqui. Começa justamente ali, falando assim, não, a gente não quer mais a Inglaterra. A Inglaterra só fez bem para a Índia, se você for parar para pensar. Imagina o que seria a Índia sem Inglaterra. Mas estava lá, oh, não, peraí, que coisa absurda, nós temos uma colônia. China também, toda a questão do crescimento da China para o mundo, nacionalismo chinês, Chiang Kai-shek, de repente vai aparecer Mao ali algumas décadas depois, justamente como um concorrente dos nacionalistas chineses. Começa exatamente ali. Sem contar a própria Revolução Russa, né? Mas a América, ela tá querendo mudar o mundo. E ela, como entra na guerra? Luta sobretudo finalzinho. A parte final da guerra, justamente quando aparecem os americanos, aparecem em peso. Começa a desembarcar ali a mais ou menos 300 mil americanos por mês, ou seja, justamente quando todos os outros exércitos estão combalidos, aparece um peso desgovernado para o lado, aliado para o lado no qual os americanos estavam lutando, e eles vão falar assim, bom, a propós, já que nós estamos ganhando essa guerra, já que nós ganhamos, a gente vai mudar todo o seu sistema político. Porque agora vocês serão uma democracia. Não estava todo mundo falando em democracia agora, né? De repente estava todo mundo, democracia. Os expressionistas falando em democracia, os surrealistas, começa a aparecer todas aquelas teorias, né, de feminismo, de libertação da classe trabalhadora, de sonhos, e que na verdade assim, todo esse ideário monárquico é um ideário patriarcal, completamente não só antiquado, como opressor e mentiroso, etc. Ele vai lá, coloca o pessoal para virar democrata, para votar exatamente ali. Então, se você acha que o mundo de hoje ele está muito radical, assim, de um lado para o outro, você imagina o que foi isso em 1918. De repente, a Alemanha perde a guerra, todo mundo fica feliz que a Alemanha perde a guerra, ou seja, tinha muito pouco lamento com a Alemanha perdendo a guerra, ainda mais porque a Alemanha não tinha colônia, ou seja, ela nem expandiu a sua cultura pelo mundo. A cultura do mundo ainda era francófila. Estava começando a ficar meio pendendo ali para a Inglaterra. Olavo Bilac, né, fala do smartismo, na hora de falar assim, quando você vai tomar uma vacina no braço, é smart, agora é smart pegar uma febre aqui no Rio de Janeiro, quando você toma uma vacina. Ele já estava começando a ficar lá meio inglês, né, meio anglófilo. Mas o mundo ainda era francófilo. A França ganha a guerra, a Inglaterra ganha a guerra, a América ganha a guerra, e eles colocam